Hipoglicemia no diabetes. Meu nome é Wallace Miranda, o seu endocrinologista, e esse é o tema dessa semana. Lembre-se de se inscrever no meu canal, curtir o meu vídeo e encaminhar para os seus amigos. Pois é, pessoal, hipoglicemia é a redução da glicose no sangue, certo? Quando está abaixo de 70, a gente já considera uma hipoglicemia. Se estiver abaixo de 54, aí ela é mais grave. E tem aquela fase que a pessoa pode entrar em coma, que a pessoa pode inclusive morrer, que aí é gravíssimo. A gente tem que prevenir essa hipoglicemia. É uma complicação aguda do paciente com diabetes. Qual a causa dessa hipoglicemia? Pode ser um excesso de insulina, ou seja, naquele paciente que utiliza insulina, pode estar utilizando uma dose exagerada, uma dose a mais de insulina. Pode ser uma falta na alimentação, seria aquele paciente que pula a refeição, está programado para tomar o café da manhã, por exemplo, 7 horas, para ter seu lanche por volta de 9 horas, 10 horas. E por algum motivo ele deixa de se alimentar, vai se alimentar lá só meio-dia, 1 hora da tarde, pode ter essa hipoglicemia. Ou então alguns outros motivos, uma atividade física mais exagerada, por exemplo, pode fazer cair essa glicemia, problema no fígado, problema renal, que é nos rins, então pode provocar essa hipoglicemia também, certo? Então são fatores que podem provocar hipoglicemia no paciente que tem diabetes. Então tem que avaliar de maneira geral o que é que está acontecendo com o paciente para que aconteça isso. Em algumas situações até ou pode acontecer, mais raro também, nesse paciente, um tumor que esteja produzindo insulina. Também vai aumentar o nível de insulina, isso principalmente esse tumor produtor de insulina esperaria mais no diabetes tipo 2, pois o tipo 1 ele já tem aquela ausência da insulina, certo? Então esse tumor produtor de insulina poderia provocar essa queda na glicemia. Lembrar que o paciente com diabetes tipo 1, como ele tem essa falência do pâncreas, ele utiliza já a insulina exógena, ou seja, faz a aplicação de insulina. E o paciente com diabetes tipo 2, ele tem os antidiabéticos orais, que por via de regra, a maioria não provocam uma hipoglicemia, a não ser que tenha uma dessas situações que eu comentei que pode piorar, pode precipitar essa queda na glicemia, certo? E esse paciente, o que é que ele vai sentir? Ele pode sentir tremores, sudorese, ficar suando, pode ficar confuso, pode ficar tonto, ter uma tontura, pode desmaiar, pode ter uma crise convulsiva, pode ter dor de barriga, náuseas, vômitos, tudo isso por causa dessa queda na glicose no sangue. Esse paciente chegar numa fase, no momento que ele tem esses desmaios, o paciente fica confuso, não sabe se orientar direito, não sabe se comunicar direito, é uma situação mais grave. Então, fica atento porque merece um tratamento mais rápido, mais urgente, certo? E falando em tratamento, o que a gente faz com esse paciente que está com essa hipoglicemia? O ideal, pessoal, é a gente, se tiver um aparelho para avaliar, medir rápido essa glicemia. Dá para a gente medir para a gente ter certeza mesmo que está tendo essa hipoglicemia. Uma aferição, uma medida, ela dura poucos segundos. A gente consegue ter uma ideia realmente se o paciente está tendo uma hipoglicemia ou se ele está sentindo essa alteração por outro motivo, certo? Então, se a pessoa tiver essa hipoglicemia, o ideal é que ele tenha uma ingestão de mais ou menos uns 15 gramas, né, de carboidrato. Onde é que ele vai atrás desses 15 gramas de carboidrato? Tem que ser carboidrato simples. Então, é o momento daquela pessoa ingerir, por exemplo, mel, açúcar mesmo, né, colherzinha de açúcar, pode colocar no suco, açúcar e tomar. O refrigerante mesmo normal, não aquele zero, tá certo? Bebe o refrigerante normal, para a pessoa poder ter esses 15 gramas de carboidrato. Se tiver aquela glicose, um flaconetezinho de glicose, seria no caso uns 30 ml, daquele glicose 50%, abre e toma. Então tudo isso por via oral, naquele paciente que está mais consciente, que está conseguindo se comunicar. Se o paciente está mais confuso, aí é o momento que tem que agir mais rápido. O ideal, nesse caso, seria ter glucagon, seria uma substância que você aplica e ajuda a elevar um pouco essa glicemia, ajuda a elevar essa glicemia.
Se não tiver, você pode até colocar um pouco de açúcar realmente, ou mel, na bochecha do paciente, né, para ajudar, mas com muito cuidado, porque às vezes ele pode até morder, pode ter uma crise convulsiva. Obviamente, ligar para o SAMU é uma situação de urgência mesmo, urgência, emergência, então tem que ter esse suporte mais rápido, tá certo? Então a gente tem que ficar atento para esses sinais. E um ponto importante, naquele paciente que tem uma glicemia muito alta, paciente que já é acostumado a ter uma glicemia muito alta, por exemplo, 300, 400, quando ela vai chegando no nível normal, 150, por exemplo, 100, ele pode ter sintomas de hipoglicemia. Você mede aquela glicemia e não dá hipoglicemia, mas ele sente esses sintomas. Então é um sinal de adaptação ainda do organismo, é uma memória metabólica ainda do organismo daqueles valores elevados. Então é uma situação em que a gente tem que explicar, orientar, fazer o tratamento de maneira adequada. Às vezes tem uma flutuação de glicemia que a gente precisa ajustar, tá certo? Então, pessoal, fica atento, pois hipoglicemia é uma situação grave no paciente com diabetes. Converse com seu endocrinologista e siga aqui as dicas do canal.